Meu nome é Edemir, conhecido como Coração. Gostaria de fazer uma pergunta. Até que idade os pais devem pagar a pensão alimentícia? Até os 18 anos? Meu senhor, com relação à pergunta de que o senhor está pagando pensão alimentícia regular para o seu filho que completa 18 anos e se deve continuar com tal pagamento, eu digo que sim. O senhor deve continuar com tal pagamento até que um juiz profira uma decisão judicial exonerando o senhor de pagar tais alimentos para o filho. Caso contrário, o seu filho pode ingressar com uma ação de execução de alimentos e pedir sua prisão pelo não pagamento de alimentos. Então, o senhor tem que pagar com a pensão alimentícia de 18 anos e, caso o seu filho não estude mais, o senhor deve ingressar com a ação de exoneração de alimentos. Caso o seu filho continue a estudar, o senhor deverá pagar pensão alimentícia até a idade de 24 anos de idade. É justo a mãe não deixar os pais ver os seus filhos porque não pagam a pensão alimentícia? Será que ela tem o direito de fazer isso? Meu caro senhor, com relação à sua pergunta de que o senhor não está pagando a pensão alimentícia e a mulher não deixa o senhor ver a criança por causa do não pagamento de pensão alimentícia, essa situação não é justa nem legal. Pensão alimentícia e direito de visitas não se confundem. A pessoa pode ser condenada a pagar pensão alimentícia e não visitar a criança, ou o contrário, não ser obrigada a pagar pensão alimentícia e poder visitar a criança. Se o senhor é um pai digno, honesto, não praticou nenhum ato indevido com seu filho, é direito do senhor e direito da criança terem uma convivência saudável. O senhor pode ingressar com ação de regulamentação de visitas, com pedido de tutela antecipada, porque o juiz vai lhe dar o direito de visitar a criança, independentemente do senhor pagar ou não pensão alimentícia. Eu queria fazer uma pergunta. Casais do mesmo sexo que são casados legalmente, num caso de separação, podem pedir a pensão alimentícia? Para responder a pergunta de vocês, eu posso dizer que sim. Hoje, o Conselho Nacional de Justiça emitiu resolução que obriga os cartórios a permitirem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ou seja, se existe o casamento entre pessoas do mesmo sexo, os mesmos direitos e obrigações que existem para o casal heterossexual também existem para o casal homossexual. Ou seja, se o casal homossexual casado se separa, se divorcia, e se um deles precisar da pensão alimentícia, ele pode sim solicitar ao outro o pagamento de pensão alimentícia. Esse tipo de pagamento de pensão alimentícia pode estar por dois jeitos. Se o cônjuge culpado for responsável pela separação, ele vai pagar pensão alimentícia de acordo com alimentos côngruos, ou seja, para manter a situação de status quo da pessoa que está pedindo a pensão alimentícia. Se a pessoa que pede os alimentos é o culpado pela separação, o outro cônjuge vai pagar apenas o estritamente necessário para a sobrevivência desta pessoa. Meu nome é Viviane e eu gostaria de saber no que é baseado para se fazer o cálculo da pensão alimentícia. Minha senhora, com relação à sua pergunta para saber se existe critério para fixação dos alimentos e se existe percentual máximo ou mínimo, eu posso dizer o seguinte: o critério para fixação dos alimentos deve seguir estritamente o binômio necessidade da pessoa que pede e a possibilidade da pessoa que paga. Com relação a critérios de percentual, se existem máximo ou mínimo, isto é uma lenda. Não existe aquela coisa de que 1/3 é o percentual que o juiz vai fixar, ou 30%. Esses percentuais vão ser fixados de acordo com a necessidade da pessoa que precisa dos alimentos e a possibilidade da pessoa que vai pagar tais alimentos. Doutor Sérgio, casais homossexuais, eles moram juntos, mas não tem nada registrado em cartório. Em caso de separação, eles são obrigados um a pagar pensão ao outro? Olha, com relação à pergunta de vocês, o casal que tem uma relação homoafetiva tem as mesmas obrigações do casal que tem relação de união estável. Ou seja, se um precisar da ajuda do outro e houver a separação, o casal homoafetivo pode solicitar a pensão alimentícia, que deve ser através de ação de alimentos, e se o devedor não pagar
a pensão alimentícia solicitada pelo outro, isso pode ensejar, inclusive, a prisão do devedor de pensão alimentícia no caso de união homoafetiva. Tem uma pessoa que pagava pensão, trabalhava, registrado, pagava pensão. Atualmente está desempregado. Qual é o procedimento que ele tem que tomar? Porque tem que continuar pagando pensão, né? Qual é o procedimento que tem que tomar? E a outra é uma senhora de 65 anos, ela é viúva, tem 2 filhos e nunca trabalhou, só em casa, doméstica do lar. E ela precisando de ajuda dos filhos. Que ajuda que os filhos tinham que estar dando para ela? Dona Ana, com relação à pergunta sobre a revisional de alimentos, eu posso dizer que a pessoa que foi condenada a pagar alimentos, ela não pode deixar de pagar alimentos sem uma ordem judicial. Caso essa pessoa tenha dificuldades para cumprir com a ordem judicial anteriormente fixada, ela pode ingressar com uma ação de revisional de alimentos para reduzir a pensão ou, se for a parte dos alimentandos, eles podem ingressar também com a mesma revisional de alimentos para alterar para maior. E também, no caso de miserabilidade absoluta, ele pode ingressar com uma ação de exoneração de alimentos para deixar de pagar a pensão alimentícia anteriormente fixada. Dona Ana, com relação à segunda pergunta, da senhora de 65 anos, que é viúva, tem 2 filhos e não tem rendimentos, ela pode cobrar a pensão alimentícia dos filhos. Para isso, ela tem que se valer de uma ação que se chama ação de alimentos. Ela, tendo poucos rendimentos, ela pode se dirigir à Defensoria Pública para ingressar com esse tipo de ação. Ela pode telefonar ao tele de agendamento no 0800 77 34 340 para marcar dia e hora para ir até o plantão triagem e ingressar com a ação de alimentos contra os filhos. E eles serão obrigados a pagar a pensão alimentícia para a mãe, porque se não pagarem, a senhora pode executar os alimentos e pedir, inclusive, a prisão do filho que não pagar a pensão alimentícia para a senhora. Doutora, eu gostaria de saber se a mãe que não paga a pensão, se ela vai presa com o mesmo procedimento do pai. E já emendando uma pergunta na outra, eu gostaria de saber também quanto tempo eles ficariam presos. Minha querida dona Tereza, sobre a pergunta da senhora sobre se a mulher pode ser presa se não pagar os alimentos, eu posso responder afirmativamente. Se a guarda das crianças ficar com o pai e for determinada pensão alimentícia para que a senhora pague, para que a devedora pague em favor dos filhos, os filhos representados pelo pai podem ingressar com ação de execução de alimentos pelo rito do artigo 733 do CPC, que é o rito da prisão. A mulher vai ser citada para pagar em 3 dias para pagar ou justificar o não pagamento, ou provar que pagou. Se por acaso ela não conseguir provar que pagou, nem justificar, der motivos muito sérios para não pagar a pensão alimentícia, ela pode ser presa sim. Isto vale também para os homens. Com relação ao prazo de prisão alimentícia, o juiz pode decretar a prisão do devedor de alimentos por um período entre 30 a 90 dias. E aí, gostou do nosso programa? Então participe você também. Envie semanalmente sua sugestão ou dúvida que o Dr. Sérgio Locatelli responderá através do nosso programa Pergunte ao Defensor Público. É isso aí, Portal do Cangaíba, trazendo informação e serviços aqui para a nossa comunidade.